O IBGE divulga hoje o Produto Interno Bruto do Brasil em 2016. Outros dados importantes da economia são a ata da reunião do Copom e os indicadores anunciados pelo Banco Central norte-americano. E quem vai explicar como isso afeta a sua vida é o assessor econômico da CNA, Paulo André Camuro, está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lara. Tudo bem? Tudo jóia. Agora, por que esse discurso do Banco Central dos Estados Unidos foi tão importante? Então, a presidente do Fed, do Banco Central americano, fez esse discurso na sexta-feira para o mercado e ele foi bastante importante porque ele revela a leitura que o Banco Central americano está fazendo sobre a conjuntura econômica dos Estados Unidos. E essa leitura é de que a economia americana voltou a crescer, tem vários indicativos disso, né? E isso é importante para a decisão dos Estados Unidos sobre os juros. Então, a partir do discurso da presidente do Fed, ficou evidente para o mercado que os juros nos Estados Unidos não apenas vão voltar a subir, mas vão voltar a subir já agora em março, né? E isso é importante porque tem vários reflexos na economia mundial. Agora, e se essa perspectiva, então, de aumento dos juros nos Estados Unidos se confirmar, quais serão os impactos na economia brasileira? Quais os indicativos estão na ata do Copom? Pois é, o aumento dos juros nos Estados Unidos também está associado à perspectiva de que o governo Trump vai gastar bastante recursos na sua política econômica, né? Isso faz parte do discurso dele. Eu trouxe alguns dados aqui, como que isso afeta o Brasil, né? Em geral, a gente vê que na história, nas decisões anteriores, né, quando os Estados Unidos aumentam os juros, a tendência é que o Brasil tenha que manter os juros elevados para garantir a atratividade dos recursos aqui no país, para que os dólares e os investidores continuem aplicando seus recursos aqui. Então, seria de imaginar que os juros no Brasil parassem de cair com essa decisão dos Estados Unidos de normalizar sua política monetária, voltar a aumentar os juros lá. Só que a inflação aqui no Brasil está muito bem comportada. Eu venho falando aqui nas últimas vindas aqui na TV que a inflação no Brasil vem desacelerando, né? Eu já trouxe um gráfico como esse está mais atualizado, mostrando que a inflação saiu de 10,7% em 2015 e vem convergindo para o centro da meta, que é 4,5%. A perspectiva atual, mais atual para o Brasil de inflação esse ano é de que no final de 2017 a inflação no país chegue a 4,36%, já abaixo do centro da meta. Isso dá uma folga para o nosso Banco Central brasileiro de manter a perspectiva, manter o seu plano inicial de reduzir os juros, mesmo com os juros nos Estados Unidos caindo. Por quê? Não vai perder tanto atratividade porque a economia brasileira precisa voltar a crescer e os juros baixos contribuem para essa perspectiva de crescimento. Então, a leitura que o mercado faz é que, apesar do aumento dos juros nos Estados Unidos, os juros no Brasil devem continuar caindo. A estimativa do mercado é que essa redução seja na faixa de 0,75 também nas próximas reuniões e que saia dos atuais 12,25, fechando o ano a próxima 9,25 ou 9,5. Né? Um outro fator que contribui para essa perspectiva de queda de juros no Brasil, que está presente na ata do Copom, como você me perguntou, é a questão do ritmo da atividade econômica, né? Porque essa inflação desacelerada, embora ela seja uma boa notícia, ela é reflexo de uma notícia não tão boa, que são os indicadores de baixo crescimento na atividade econômica. Agora, sobre justamente esse desempenho da economia brasileira, o IBGE deve divulgar hoje o resultado do PIB de 2016. Qual a projeção da CNA para esse indicador? Então, a nossa projeção lá no núcleo econômico da SUT, da CNA, é de que esse número que vai ser divulgado agora, de manhã pelo IBGE, do PIB, seja aproximadamente 3,5% negativo, né? O mercado tem apresentado projeções entre 3,4% e 3,6% negativo. A maioria dos analistas imagina que vai ser uma redução de 3,6%, né? Isso é importante porque mostra que é basicamente a mesma redução a mesma contração que o país observou um ano atrás, né, em 2015, quando encolheu 3,9%. Então, esse número fechado, que vai ser divulgado hoje, ele é o número do último trimestre de 2016 e também o número do ano todo
da atividade econômica no país, né, de 2016. Agora ele traz também uma outra perspectiva de que a economia está saindo da recessão. Embora seja um número no global ainda bastante significativo em termos negativos, 3,5%, ele mostra que ele vai mostrar a perspectiva de que no último trimestre, a estimativa, né, não perspectiva, a estimativa é de que no último trimestre tem encolhido algo próximo a 0,55%, que é um encolhimento bem menor do que o 0,8% do terceiro trimestre do ano passado. Então, traduzindo, significa que a economia continuou encolhendo o ano passado, mas nos últimos trimestres, nos últimos meses, foi encolhendo menos do que ele vinha encolhendo. E os indicadores, o CAGED também divulgou dado essa semana, mostrando que, embora teve uma queda um fechamento de 40 mil vagas, esse número é bem menor do que os meses anteriores. Desde abril do ano passado, que o país continua fechando vagas, mas fechando menos vagas do que no mesmo mês do ano anterior. Então, isso mostra que a economia brasileira está saindo da recessão. Nossa projeção é que esse número de hoje seja ainda bastante negativo, 3,5%, mas aí a projeção de mercado para o próximo ano já positivo em 0,5% e 2018, 2,4% positivo. Agora, diante desse resultado, como ficou a participação do agronegócio na economia brasileira? Quais as estimativas da CNA? Então, nós na CNA calculamos, junto com o CPEA, a gente calcula o PIB do agronegócio, né? Então, o ano passado, como eu falei, a economia brasileira encolheu bastante e a gente sabe que o agronegócio manteve a sua competitividade, teve superávites na balança comercial, né? Superávites de recorde, inclusive, na balança comercial. E isso tudo mostra que, apesar da economia brasileira ter sentido muito, o resultado só não foi pior porque o agronegócio ainda conseguiu um bom desempenho. Bom, então isso acaba refletindo na nossa projeção para esse ano, né, 2016 e 2017, de um aumento da participação do agronegócio, ou seja, o agronegócio cresceu quando a economia estava encolhendo, o nosso setor ficou mais importante e mais representativo na economia como um todo. Nossa projeção é que com esse resultado do PIB de hoje, essa participação do agronegócio tenha passado de 21,5% para 23,8%. Ou seja, basicamente, se a gente pegar uma pizza e dividir em 4 pedaços, um pedaço, uma fatia é do agronegócio. Tá certo. Então, quais as projeções mais atuais para o câmbio de juros no Brasil? Eu fiz um quadrinho aqui só para retomar algumas projeções, né? A perspectiva para 2017 de atividade econômica, de produto interno bruto, já algo positivo, próximo a 0,5%, um crescimento baixo, mas importante porque mostra essa inflexão, né, essa mudança de direção na atividade econômica. Inflação bastante controlada, a projeção mais atual 4,36% para o final do ano. Câmbio a 3,30 para esse ano, 3,40 para o próximo ano, esse é um indicador importante para o nosso setor também. E a Selic entre 9,25% e 9,5%, a maioria dos analistas projeta inflação de 9,25%, um indicativo de que os juros para o consumidor também começam a cair. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor econômico da CNA, Paulo André Camuri. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado.